Fala pessoal, aqui que fala Vitor Hugo Fernandes, professor e comentarista político. O tema do vídeo de hoje é o seguinte: o mercado sabota o governo Lula. Vocês devem ter reparado que as previsões do mercado para o crescimento da economia, não só o crescimento da economia, desemprego, outras taxas, crescimento do salário, elas são sempre mais pessimistas, mais negativas do que efetivamente acaba acontecendo. O mercado está sempre errando, desde o início do governo Lula, o chamado mercado, e como eu já disse num vídeo específico sobre isso e falo sempre aqui, o mercado nada mais é do que os grandes capitalistas. O mercado nada mais é do que os grandes empresários, principalmente o mercado financeiro, o agronegócio. É isso que é mercado. Mercado não é uma coisa abstrata, que paira, que voa, não. São esses grandes capitalistas. E eles sempre erram, olha que incrível. Eles que têm economistas muito bons, muito bem formados, estão sempre errando as suas previsões. Por que será que eles erram? É porque eles não sabem de economia? É porque eles fazem a conta errada? Não, de forma alguma. Eles são pessoas muito capacitadas, eles sabem sim. Não sei aquela pessoa que você vê na televisão, né? Ele não tá com uma roupa mais ou menos como eu tô usando aqui, com um cenário comum de um quarto, não. São economistas, engravatados, no final tem uma estante com vários livros e tal, para dar a entender sempre que são pessoas muito qualificadas que sabem o que estão dizendo, né? Isso passa uma confiança no que eles estão dizendo. Por que eles erram então sempre? Isso é política. Há uma intenção política de prejudicar o governo Lula, de prejudicar um governo que eles não identificam como sendo um governo direitista de sangue puro. Eles não confiam no Lula, não confiam no PT, por mais que o PT tenha feito todo o esforço do mundo para agradar o mercado, particularmente com a política de taxa de juros, que tem feito num nível muito parecido com o que o Bolsonaro fazia no governo anterior. E mesmo assim, não consegue agradar o mercado. Vamos ver como é que o mercado previu o crescimento do PIB e outras coisas nos anos anteriores? Vamos lembrar que em 2023 eles fizeram previsão do crescimento do PIB de 1 e tanto por cento, cresceu 3,2%. Aí, chegou em 2024, a previsão dele é que cresceu 1,2%, cresceu 3,2% o PIB em 2024. E agora, aí para não ficar muito feio, quando eles preveem 1 ponto alguma coisa e está já chegando próximo da data de divulgar, né, que terminar o ano, eles vão fazendo novas previsões. Não, vai crescer 1,3%, vai crescer 1,8%, vai crescer 2%, vai crescer 2,5%, para não ficar feio para eles também, para que a previsão deles não fique escancaradamente feio, né? E esse ano já está acontecendo essa mesma coisa. A previsão inicial de crescimento do PIB esse ano, que era de 1 ponto e pouquinho por cento, foi levada por eles agora para 1,5%, depois 1,7%, 1,9%, e agora a própria JP Morgan, né, que é ligada ao mercado financeiro americano, mudou de 1,9% a previsão de crescimento do PIB brasileiro para 2,3%. A previsão oficial do governo, a previsão do IPEA, é de crescer 2,4% a economia. Então, aquele processo que a gente viu ocorrer em 2023, 2024, está ocorrendo também nesse ano de 2025. Vamos ver outros indicadores aqui também. Taxa de desemprego no Brasil, 6,8%. Terminou 2024, 6,8%, a mais baixa dos últimos 10 anos. Desde 2014 não tinha tido fechado com uma taxa de juros tão baixa. 2014, vamos lembrar, o governo Dilma, onde você tinha uma taxa ali que estava em 4,8%. Chegou a ter uma taxa mensal ali de 4,8% de desemprego total. Fora, obviamente, subempregos, empregos precários, enfim, isso é uma outra questão para discutir no outro momento. O detalhe, com o salário subindo, não só o desemprego está baixando, você tem também um crescimento dos salários. Toda nova rodada, em que você mostra a questão da taxa de desemprego que está baixando, você vem ali e vê que os salários também estão subindo, que são coisas relacionadas, né? Quando os salários baixam, os trabalhadores ficam com mais poder de negociar. Quando o desemprego baixa, os trabalhadores ficam com mais poder de negociar seus salários, e a tendência é se conseguir aumentos, ganhos salariais superiores à inflação, né? Isso tem ocorrido, e a massa salarial, a média salarial brasileira, ela tem subido nos últimos anos com o governo Lula, coisa que não aconteceu no governo Bolsonaro. Muito embora a taxa de desemprego no primeiro trimestre agora de 2025 tenha aumentado. E por que aumentou o desemprego? Inclusive aumentou na maioria das capitais brasileiras, aumentou o desemprego. Já é um reflexo da taxa de juros altíssima que o governo Lula está praticando. E aí eu já fiz outros vídeos também especificamente sobre isso, sobre a questão de taxa de juros.
quando a taxa de juros estava crescendo por conta do Campos Neto indicado por Bolsonaro, a desculpa era, não, mas foi o cara lá indicado por Bolsonaro, o Campos Neto está fazendo isso, Lula não tem nada a ver. Quando o Lula nomear o diretor do Banco Central que seja indicado por Lula, isso vai mudar e a taxa de juros vai baixar. O que aconteceu? Desde 2024, agora começou 24 para 25, o Banco Central, os diretores, tanto o presidente do Banco Central quanto a maioria dos diretores, exceto 2, são indicações de Lula, só os outros 2 que são do Bolsonaro, ou seja, os indicados por Lula têm grande maioria no Banco Central. O que está acontecendo com as taxas de juros nesse período? Ela continua aumentando, o que mostra que o Lula indicou pessoas do mercado, ligados ao mercado financeiro, e todos são ligados ao mercado financeiro ali. Lula fez uma escolha política de botar pessoas de direita no Banco Central para agradar o mercado, para agradar as elites. O que eles estão fazendo? Agradando as elites, aumentando a taxa de juros. E quando está 14,75%, altíssima, das mais altas da história, a taxa de juros é mais alta do mundo, que tem no Brasil, uma coisa escandalosa. A maior corrupção do Brasil legalizada é essa taxa de juros feita para agradar o mercado. Eles dizem que é para combater a inflação. Não é só para isso, é para enriquecer essas elites aí. O que isso acontece com a economia? Deprecia o crescimento econômico, vai crescer menos. Porque nisso que a taxa de juros está mais alta, fica mais caro. Tanto para você, pessoa comum, comprar uma geladeira, comprar um computador, comprar um celular, comprar qualquer coisa, vai ficar mais caro, que a prestação vai ficar mais caro, quanto para os empresários. O empresário do setor de comércio, o empresário do setor industrial, que quer vender para você computador, que quer vender geladeira, que quer vender um carro para você, ele vai vender menos. Porque fica mais caro os juros, o financiamento por tabela. Para você, o valor da prestação vai ficar mais caro, porque tudo, praticamente, a gente compra prestação. Qual o resultado disso para a economia? Nós compramos menos, a empresa produz menos e acaba demitindo pessoas. É isso que aconteceu agora no primeiro trimestre, onde houve um crescimento do desemprego, que tudo indica que já seja reflexo do aumento da taxa de juros, que está no valor estratosfericamente alto. Agora, tenta imaginar se o Lula não fizesse tanto esforço assim para agradar o mercado. Se a taxa de juros estivesse baixando em vez de estar aumentando mais ainda. A gente poderia ter um crescimento econômico maior ainda do que a gente está tendo. Um resultado melhor ainda, com desemprego baixando mais ainda e com salário subindo mais ainda. O Brasil tem recebido diversos investimentos estrangeiros. Lula foi à China agora, fez um acordo de 27 bilhões que a China vai investir no Brasil em diversos setores, desde o setor automotivo, que também tem investimento, a Nissan vai fazer investimentos aqui no Rio de Janeiro, a Peugeot, Citroën vai fazer outros investimentos, a Honda, não sei, investimento, a Toyota, outros investimentos, enfim, tem trazido vários investimentos aí do setor automotivo para o Brasil. A China vai investir em energias renováveis, ferrovias, enfim, grandes investimentos têm sido anunciados no Brasil, com as visitas que o Lula tem feito aí mundo afora, particularmente a China, que é o principal parceiro comercial do Brasil. Então a tendência para o crescimento econômico ser maior ainda. Aí você imagina se a taxa de juros não estivesse atrapalhando tanto, porque está atrapalhando muito, a gente estaria com um crescimento econômico maior ainda. Então, é para a gente pensar o seguinte: mesmo com todo o esforço que o Lula faz para agradar o mercado financeiro, não está adiantando nada. O mercado faz de tudo para atrapalhar o governo Lula. Os empresários fazem de tudo e os seus portais midiáticos, a TV Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, que são meros porta-vozes dos interesses dessas elites, estão sempre dando a entender que a economia está mal. E isso também ajuda a população a perceber naturalmente que mesmo que os indicadores econômicos estejam positivos, muito deles, lógico que tem outras questões mais profundas, como precarização do trabalho, a população não percebe isso, porque ela não recebe essas informações, não chega até a população. Então o mercado, ele é antipovo. Ele torce contra o país. Ele faz de tudo para atrapalhar, porque ele quer tirar um governo de esquerda e ajudar a eleger um governo de direita em 2026. Mesmo que o governo Lula esteja agindo de forma de direita em vários quesitos, particularmente no Banco Central, com relação ao Banco Central, mesmo assim, eles querem o sangue de direita, sangue puro. Eles não admitem o Lula, eles não admitem o PT, eles não admitem uma politicazinha sequer a favor dos pobres. E aí que fica a reflexão para a gente concluir o vídeo aqui. Tá valendo a pena tentar agradar as elites? De qualquer forma, as elites vão sempre jogar contra o governo. Será que não é hora de enfrentar essas elites? Em vez de ficar fazendo esforço para agradar e nunca adiantar nada, porque eles vão sempre querer mais? Fica essa reflexão para você, o defensores do Lula, do PT e tal, que acho que não fazem essa reflexão e precisam fazer. Então é isso.
Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que você está achando aí dos indicadores econômicos, como é que você está percebendo isso, o que você está escutando as pessoas comentarem sobre economia por aí, que informações está chegando às pessoas. Peço você que chegou aqui agora e não conhece o meu canal, se inscreve, o botão de inscrever está aqui. Quem quiser e puder se tornar membro do canal para contribuir com o trabalho também, o botão de seja membro é aqui embaixo. A gente tem poucos membros do canal, então seria bem bom se tivesse mais pessoas dispostas a contribuir com o canal também. Então fico por aqui, até a próxima, pessoal. Um abraço.